bem-vindo ao Movecast, é o movimento que faz avançar. Estamos aqui com mais um episódio super interessante para você que empreende, faz negócios e gosta do digital. E como vocês sabem, eu não estou só, estou na companhia do meu parceiro, Antônio. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Mari. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite. Mais um dia, mais um prazer estar aqui com vocês. Mais uma terça-feira linda, que a gente vai trazer mais um convidado especial aqui para vocês. E hoje é uma convidada, Antônio. Pois Olha só. Vou ler o currículo dessa moça, né? Como a gente costuma falar em Minas, porque ela é mineira, esposa, mãe, apaixonada por arte, decoração e moda, economista de formação e, como ela mesmo diz, foi encontrada pela porcelana. Vamos saber mais sobre isso. E agora, bem fresquinha, virou professora. Pois é, e será que vocês sabem quem é essa pessoa? Quem está mexendo com porcelana, está despontando aí a nível nacional? Vamos saber um pouquinho mais sobre o universo das porcelanas? Seja bem-vinda, Híbria! Ai, obrigada, gente. Estou muito feliz com o convite. Para mim é uma honra, o primeiro podcast que eu faço. Então, se eu ficar nervosa, vocês desconsiderem algumas palavrinhas. Ô, Híbria, você fica nervosa. A gente faz o nosso querido produtor Igor cortar, tá? Isso aí, Igor. Pode falar à vontade. Híbria, quero que você fique bem à vontade, porque eu conheço a sua história e eu gostaria muito de apresentá-la para todos os nossos seguidores, porque eles merecem ouvi-la, porque, gente, essa mulher inovou na pandemia, descobriu um propósito e, fez sucesso pintando porcelana. Será que isso é possível, Antônio? Você já imaginou empreender pintando porcelanas? Isso não é coisa da vovó? Pois é, Mariana. A gente acha que já viu de tudo, né? Fiquei surpreso, não conhecia, falar a verdade. E ao saber que ela estaria aqui com a gente, comecei a futucar as redes sociais dela e já me apaixonei. Pessoal, uma coisa mais linda do que a outra. Garanto com vocês. No final, ela vai passar o endereço dela, do Instagram dela, para todos vocês. Eu quero todos vocês lá, curtindo e comentando, né? Não, Isso aí. Seguindo. Isso aí. Todo mundo lá. Ô, Híbria, Híbria, eu nem falei o seu sobrenome, tá, Híbria? Pode falar pra gente, que é um sobrenome diferente. É Híbria Custer, na verdade, o Custer do meu marido. Sim. E aí eu resolvi adotar o meu nome de verdade. Então tem muita gente que chega, eu quero falar com a dona da loja. Não, mas sou eu. Híbria não é o nome? Não, gente, Híbria é o meu nome. E aí ficou Híbria Custer Porcelanas. Híbria, você é mineira, mas Eu sou está mineira. aqui no Espírito Santo, em Vila Velha. Isso. Como você chegou aqui? Eu sou mineira, nasci em Minas, morei lá até os 18 anos. E a família do meu pai já moravam aqui. E aí meu pai se aposentou, ele trabalhou numa indústria muito grande em Minas, né? Que fabricava aço inoxidável na época, Cesita. E quando ele se aposentou, ele resolveu vir. E aí a gente veio, eu vim com meus pais. E aí, como é que foi essa adaptação aqui no Terrível. Estado do Espírito Santo? Imagina você vir, mineira. Mineiro que não gostava de praia? Que não, gostava de praia. Gostava de praia. Gostava de praia. Mas o mineiro é muito dado, né? É muito espontâneo, fala demais. E 18 anos, né? Eu já tinha o meu ciclo de amizade lá. Então, foi muito difícil conseguir essa adaptação. me inserir aqui. Hoje não, tem 28 anos que eu moro aqui. E o capixaba é muito bacana, mas a gente sabe que o capixaba tem um jeito diferente, né? Do nosso. Então, no início foi bem difícil.
Mas hoje... E aí, mas você encontrou um capixaba ou não? Casou Encontrei com um capixaba, gente. Encontrou Encontrei um capixaba, os filhos são capixaba. Então, assim, adoro a minha cidade. Amo ser mineira, mas hoje lá em casa é meio a meio. meio a meio. O capixaba ficou meio mineiro. Mas Mineirês. como referir quem é capixaba e mineiro ao mesmo tempo? Capicheiro, mas esqueci. Capimeiro, sei lá. É tipo isso. É. Ô, Ibra, gente, é tão interessante a história da Ibra, porque ela foi empreender depois da vida dela feita. Como assim, né? Depois dela casar, os filhos crescidos. Não vou falar a idade, né, Ibra? Mas assim, o propósito veio bem depois, Foi né? muito diferente, assim. Tudo que aconteceu na minha vida foi muito diferente, muito inusitado e sem programação. Eu fiz economia, fiz faculdade de economia. Logo em seguida, eu me casei, não trabalhei. Você fez economia aqui, então? Fiz economia aqui na UVV. E não trabalhei, fiquei por conta de casa, de filhos. E em janeiro de 2020, eu mexendo nas redes sociais, eu descobri o Instagram da minha professora. Acho válido falar, o Ateliê Michele Moisés, que mudou minha vida. Uhum. E descobri o Instagram dela vendo as peças. Apareceu para mim. Eu só vou fazer um parênteses aí, porque talvez as pessoas que estão te ouvindo não conhecem. Gente, fala um pouquinho do que você faz hoje para que ela entenda o que aconteceu com você. Hoje eu pinto porcelana e cristal. Um trabalho totalmente 100% manual. A gente usa de diversas técnicas. Inclusive, essa questão da porcelana da vovó ficou muito para trás em relação ao nosso estilo de pintar porcelana de hoje. Eu só brinquei, tá? A gente trouxe esse estilo mais moderno, mais colorido, mais vibrante, com esse mix de estampas que antigamente não tinha, porque era chamada porcelana acadêmica. Então, era muito tradicional. Muito tradicional, eram aquelas pinturas maravilhosas, aquelas rosas, mas elas eram sempre aquelas rosas mais apagadas. Sim. Não tinha tanto essa mistura e explosão de cores que tem hoje. E isso você tem uma fábrica ou um ateliê hoje? Eu tenho um ateliê de pintura. As peças eu compro prontas, já vêm prontas das fábricas. Então, hoje a gente pode comprar de inúmeras fábricas, né? Da Schmidt, que são as porcelanas mais conhecidas, tradicionais, mas existem um leque enorme. Então, você pintura. Tem um ateliê e agora você montou uma loja. Eu senti, né, nesse tempo já de pintura, a necessidade de montar a loja. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter a necessidade de ir até o ateliê. E no ateliê eu não tinha como receber, porque o ateliê é local de trabalho, bagunça, peça espalhada para todo lado. Então, não tinha como receber as pessoas. Perde o valor das peças. Perde o valor, porque uma coisa é você montar um contexto, né, com uma iluminação bonita, uma mesa bonita. Outra coisa é você deixar uma peça jogada numa mesa. Num canto, num canto, pegando poeira, enfim. O ateliê é local onde tudo acontece, então é muita confusão. De produção, né? De produção. E eu falo mesmo que é na minha bagunça que eu me encontro. Porque lá é uma bagunça organizada, eu sei onde está tudo, mas é uma bagunça. Então as pessoas começaram a querer ir. As pessoas que eu falo, os capixabas. Porque pelo Instagram eu nunca tive esse problema. Eu sempre vendi muito para São Paulo, para o Rio, para Santa Catarina, para tudo que é lugar do Brasil e até fora do Brasil. Mas o capixaba eu senti que eles tinham necessidade de pegar para ver. E aí eu comecei a ficar preocupada em receber em casa e, além de receber em casa, tinha toda uma logística, porque sair transportando porcelana não é simples. É muito pesado, né? Frágil. E aí começou a vir esse desejo assim no meu coração, o ano passado. E aí o meu marido, que abraça as minhas ideias loucas, assim, falou, a importância de ter um parceiro. Sim, muito. Com os mesmos então ele falou, vamos procurar um lugar pra gente montar a sua loja.
E aí a gente teve um dia, um sábado, que eu saí para resolver umas coisas. De repente eu tava respondendo cliente no celular, quando eu olhei ele já tava parado em frente. Aham. Ali A aquele loja espaço da Maravilhosa. Galvan, né? Aham. Aquele mall. Aí eu falei, ué, mas o que você tá fazendo aqui? Ele, ué, eu vim procurar sua loja. Aí quando a gente entrou no estabelecimento, Uhum. não tinha loja para alugar, nenhuma. Aí a gente conversou com o pessoal da Galvan, eles, não tem, a gente vai abrir espaço para quiosque. Falei, quiosque não me atende pelo meu estilo de peças, Sim, não dá para ser é. quiosque. Mas enfim, voltei. Quando eu voltei, eu encontrei o meu médico que fez os meus 2 partos, um amigo querido, Elvídio, doutor Elvídio. Aí ele falou, Ibra, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim procurar uma loja, mas não tem. Estão todas já ocupadas. Ele falou, não, eu tenho a sua loja. Eu falei, o quê? Não, a Como? sua vida, sua história na porcelana É toda assim. totalmente encaixada. Toda encaixada, toda encaixada. Vocês vão entender o que eu tô falando, Vão. gente. Quando ela começar lá É. atrás, na primeira pergunta aqui, na segunda pergunta, gente. E aí eu falei assim, mas como que você tem a minha loja? Porque ele tem o consultório dele é em cima, no prédio empresarial, né? Ele falou, eu aluguei uma loja, mas eu não vou poder abrir, porque já vai ter uma outra loja que vai vender. Ele queria vender vinhos Aham. e castanhas. E aí eu ia devolver essa loja essa semana, mas agora a loja é sua. Ai, que delícia. Caiu do céu. Caiu do céu. Foi assim, foi Deus, né? Foi Porque na minha proposital, vida é Deus mesmo. o tempo todo. E parece que ele se faz até presente, porque quando eu conto... Parece, não. Sim, se faz. Porque quando eu conto, as pessoas pensam que é história. Não é história, é verdade. Aí ele falou, Ibra, a loja é sua. Foi lá, me mostrou a loja. Nós pegamos a loja em dezembro. Uhum. E aí aconteceu, gente. Mais uma vez aconteceu naturalmente. Como é que foi essa transição assim? Deixar de ser gerente do lar, aquela esposa que está sempre ali com os filhos, cuidando de casa, para virar essa empreendedora da porcelana, assim. Outra coisa que foi Deus. Eu nunca deixei nada para ninguém fazer a respeito dos meus filhos. Eu nunca deleguei para ninguém. Eu sempre fiz tudo. Então, eu sempre busquei na escola. Levava, buscava. Hoje seus Ficava- filhos estão com quantos anos? O mais velho, 16, e o mais novo, 13. Mas assim, eu 24 horas mãe, era aula particular, aula de isso, aula daquilo, aula de tudo. E eu, por conta deles o tempo todo. Uhum. Quando foi em janeiro de 2020, né, como eu estava falando, eu passeando pelo Instagram, vi as peças dessa minha professora, minha primeira professora, e me apaixonei pelo estilo da porcelana. Porque a gente tinha a imagem da porcelana da vovó, Aham. e quando você se depara com uma porcelana totalmente colorida, estampas diferente, diferentes. chamativa, uma atual, coisa assim, moderna, moderna. você se encanta. É assim, gente, vocês, quem é daqui, de Vitória ou Vila Velha, vá até a loja, que vocês vão ficar, assim, encantados com a riqueza da arte dessa mulher, tá? E aí, eu mandei mensagem para ela. Porque eu queria comprar. Eu falei, eu tenho interesse em comprar um jogo de chá. Mandei pelo Instagram. E aí, ela me respondeu, falando que ela não comercializava mais as peças, que ela tem um ateliê de pintura e que há 16 anos existe uma lista de espera. Nossa, Isso é 16 16 anos? 16 anos em 2020. Hoje já aumentou, já foi para... Demanda reprimida. Não, peraí, deixa eu só Já foi entender para aí. 19 anos. Ela tinha uma Você lista. tentar comprar com ela, você Não, tem... comprar ela já não vendia mais. Para você tentar fazer um curso presencial com ela, ela tinha uma lista de espera de 16 anos. Nossa senhora. 16 Tem anos. que ter muita Gente! vontade, tem que persistir muito mesmo. E aí, ela falou assim, mas eu tô lançando um curso online, que em breve eu vou começar a divulgar. Então, se você tiver interesse, vai no meu site, faz um cadastro e aguarde. Aí eu
tava fazendo nada, tava de férias em janeiro, fui no site, fiz o cadastro, mas assim, Em casa, com a pandemia. em casa. Não tava em pandemia ainda. Não tava, não? Não, foi em janeiro. A gente já tava ouvindo Sobre a sobre- Já estava lá fora, mas lá não tinha fora, mas chegado ainda aqui no nada, Brasil. nada. Uhum. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu falei, gente, mas eu nunca tinha pintado porcelana. Sempre Mas você já tinha costume sempre de pintar, fazer nada, alguma... pintura Por isso- nada. Não mexia nada com Não, arte? não. Sempre fiz biscuit, esses trabalhos manuais eu sempre gostei. O mineiro É. gosta, né? A gente que é mineiro, a gente tem Gosto. Mas muita não essa desenhava, cultura. não fazia nada. Não desenhava nada. Não desenhava nada. Nunca Mas tinha nós visto. fomos sempre muito estimulados. Muito estimulados, desde a escola. consumir arte. Desde a escola. A gente tinha essa matéria, né? Na Isso. escola, aula de arte. Então Então a gente consumia mexia com o bastante. barro, com a cerâmica em si, mas na porcelana tudo era muito novo para mim. E não conhecia forno, nunca tinha visto um forno, nunca tinha visto uma tinta, enfim, nada que remetesse à porcelana. Quando foi em maio, a gente já estava em pandemia Uhum. e isolados. Eu fui para Guarapari e fiquei isolada lá, em Guarapari, um mês. Eu me isolei em março, e em maio eu recebi o e-mail que abria essas vagas do Sim. curso online. Aí, na hora que chegou esse e-mail para mim, eu virei para Celso e falei, Celso, e agora? Vai abrir a vaga, não é um curso barato. O que eu faço? Ele faz, você não está fazendo O nada. Celso também, né? É. Seu maior incentivador, hein? Parceirão, né? Parabéns, hein, Celso? E aí ele falou, faz, você não está fazendo nada. E foi num momento que Deus preparou que eu estava com os meninos em casa. Não tinha mais que ficar saindo para levar e buscar da escola. Não tinha mais lugar nenhum para ir. Era preso dentro de casa. Eu comprei o curso. Comprei o curso e comecei a estudar como se eu fosse estudar para medicina. Para um vestibular Você mergulhou. daqueles. Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu estudando, sem parar. Porque eu me apaixonei. Sim. Me apaixonei. E aí fui estudando. Aí veio a questão do forno. Sem o forno, você não vê o seu trabalho realmente. Porque tudo acontece no forno. Ali que a mágica acontece. A mágica toda é dentro do forno. E, Aí, Bre, eu nem pedi pra você trazer alguma peça sua pra pois mostrar devia aqui. ter trazido, né? Gente. Porque a gente Porque ia tá tudo na demonstrar. Eu ia trazer. E aí, mas depois entra Ó, no, vamos ter no gravar um Instagram. próximo episódio. Um próximo eu trago, Isso. mostro. E aí eu me deparei com o problema do forno. Meu marido é dentista e nessa ocasião ele tinha... Mais uma coisa se encaixando, gente, é porque eu já sei a história. Tô aqui antecipando. Mais uma Eu coisa. tô curioso, não sei não. O que aconteceu é que ele lembrou de uma paciente que era professora de porcelana. Olha, Acadêmica. olha como é que as coisas se encaixam quando Deus quer. Ó, E aí ele lembrou dessa senhora que pintava acadêmica, aquela pintura, né, da vovozinha. E essa senhora tinha ido para o Rio para correr da pandemia, foi se isolar no Rio e não tinha mais interesse em voltar e nem dar mais aulas. Meu marido conversou com ela, ela falou assim, não, eu quero presentear a sua esposa com um forno. Porque o forno, quando eu comecei, é um forno que você precisa mandar fazer. Então, ele levava de 6 a 8 meses para ficar e pronto. você naquela ansiedade. E eu naquela ansiedade de querer ver as coisas acontecerem, ficar prontas. Não tava com esse tempo, era demais para mim. Aí ela falou assim, mas vai lá na minha casa, na Enseada do Suá, e tem 3 fornos, e o que ela escolher é dela. Falei, vamos agora. Chegamos na casa dela, o filho dela nos recebeu, e quando eu me deparei com os fornos, precisava de um guindaste para tirar pela chaminé, assim, pelo telhado, porque é 1 tonelada. O outro em torno de 500 quilos, meia tonelada. E tinha um que era do tamanhozinho de um frigobar. Eu falei, é esse que eu quero. Porque até o outro chegar. vou levar agora comigo dentro do carro. Gente, levei. Aí a minha saga começou com aquele forno. Tudo dava errado.
tudo que eu pintava, e eu tinha estudado, tinha consumido. Eu tenho um caderno com tudo, o curso todo anotado. O curso é super extenso, muito longo. Uhum. E eu falava com a Michele, Michele, tá dando tudo errado, ela é híbrida. Tá acontecendo. Você aferiu a temperatura do forno? Não, não tem jeito, o forno é muito antigo. Ele não tem o display ali Não tem um mostrando. termostato. Híbrida precisa da rampa, do patamar, porque requer todo um conhecimento de forno para as queimas De saírem, temperatura para certa. poder sair naquele tempo. tom vivo. Uhum. Então, existe um tempo, quando ele atinge a 800 graus, ele tem que ficar ali num patamar de 5 ou 10 minutos. É, aquele verde mais vibrante, Né? aquele Então, verde assim, mais... a gente vai controlando esse forno. E o forno dela, como era muito antigo, não tinha isso. Ou seja, minhas peças saíam todas desbotadas, o ouro sumia. E, gente, eu perdi E a gente estava muito comentando material. aqui, né, Ibra, que o processo ele é feio. É feio. Doloroso. É. Todo o processo é feio. Todo, independente se é na porcelana, Todo. No se vidro. no direito, Na vida da na gente. O vida. processo sempre traz uma dor. dor. Agora, só uma dúvida. Os fornos, hoje, eles já são computadorizados, automatizados? Como E que é? aí, no curso, ela indica um forno que é norte-americano. É um forno totalmente computadorizado. Tem um software nele, a queima dele é perfeita. Mas é um forno muito caro. Muito caro. E também tem uma importadora Você do investiu Sul. muito, né? No, se entre... O investimento é bem alto. Bem alto. É bem alto. E de início eu não comprei esse forno. Eu comprei um outro forno que é fabricado no Brasil, no Sul, Mas é automatizado também? também. Legal. E depois, porque meu marido falou assim, vamos comprar esse primeiro Vamos com aqui. calma. Depois Pra ver a se não é gente... fogo de palha. Isso, aí depois a gente vai e investe nesse norte-americano, que é o melhor do mundo mesmo. E assim foi feito. Depois, quando esse meu primeiro forno chegou, aí as coisas começaram a fluir. Aí você conseguiu ver resultado. Esse é automatizado. Esse é automatizado. Esse é automatizado. Legal. Porque no outro estava dando tudo errado. E eu mandando mensagem pra minha professora, tá dando tudo errado. E esse processo ele durou quanto tempo, Ibra? Em média, uns 6 meses. Pensou em desistir? Pensei várias vezes. É. Quais você acha que foram os seus maiores desafios aí Meu- sim, Meu para seguir maior... seu propósito? Decidir, vou mexer com porcelana. Olha só, E o quais primeiro... os maiores desafios, O assim? meu maior desafio era que eu não queria dar para trás. Eu queria provar para todo mundo que eu ia conseguir. Porque dentro da minha família tiveram vários irmãos. Tentaram mexer com porcelana? Não, Ah, que tá. falaram que eu não ia à frente. Ah, entendi. Isso é fogo de palha, você não vai levar à frente. E coitado de Celso, investiu e não vai dar em nada. Então, isso foi bom para mim, porque eu queria mostrar para todo mundo que eu podia Sim. e que eu ia conseguir. Era uma satisfação Uma pessoal. pessoal minha. Algo que eu E vi. eu acho que assim, só um minutinho, Antônio. Eu acho interessante você falar sobre aquela conversa que nós tivemos, que você queria revelar um dom seu, uma capacidade, Sim. e você viu os anos avançando E isso nada não, acontecia. e eu acho que quando você percebeu, talvez, que a porcelana era o caminho desse dom, Eu abracei e agarrei nisso. você pode Mas contar eu um pouquinho? sou cristã, né? E acredito muito em Deus, assim. Acho que Deus age mesmo na vida da gente. Principalmente a gente que aceita e Acredita. acredita e se doa e deixa ele governar. E Então, eu vivo assim. Então, as minhas horas de oração, que eu conversava com Deus na igreja, o pastor sempre falando que Deus dá dons e talentos. E eu falava, meu Deus, cadê o meu? Eu nasci para ser mãe, ok. É um dom. É um dom, requer É um dom. tempo, né? Dedicação, amor. Exclusiva. Mas assim, eu não queria só esse dom, eu queria saber para quê que eu vi, até mesmo para servir. Isso. Para servir, porque quando você vende uma xícara, uma caneca, ela pode ter muito mais sentido do que só uma caneca. Uhum. Ela pode mudar o seu dia, Sim. né? Se você toma um café numa xícara bonita,
seu dia já começa diferente. Ao contrário de você pegar um copinho de plástico ou um copo de vidro qualquer e colocar um café. Ele não tem o mesmo gosto, nem o mesmo sabor. Então, eu queria ser útil, eu queria servir de alguma Quantas forma. pessoas, né, Híbrida, passam pela vida e não descobrem o seu verdadeiro dom? E acham, às vezes, que você só tem que fazer uma mesa bonita de café quando você vai receber visita. E não é assim. Você vai Você comprar. faz para os outros e não faz para você. E não faz para né? você. E você não precisa chegar lá, chegar no meu ateliê ou chegar na minha loja e querer comprar um jogo todo. Você pode comprar o seu. Para você fazer o seu dia começar diferente. Híbrido, um pouquinho aqui. Você falou um negócio, para quem empreende, né? A gente vê muito. E eu achei interessante a questão que você falou do fato de que seus maiores críticos talvez estiveram dentro da sua residência, dentro da sua casa, seus irmãos, são amigos, essas pessoas que a maioria das vezes, elas são as que mais te criticam no início. E você, os de fora, te apoia. Isso. E como que foi isso assim na sua cabeça? Isso te motivou? Me motivou. Me desafiou. Trouxe algo assim, olha, vou provar para provar aqueles pra que eles. estão ao meu lado, que deveriam ser meus incentivadores, e não estão, os de fora estão me incentivando. Isso, você acha, como que é isso assim para você na sua cabeça? São meus irmãos, eu amo de paixão, mas pelo estilo de vida que eu tinha, realmente, de nunca Eles não ter trabalhado, sempre ter ficado por conta, dependente de Celso e cuidando dos meninos, eles achavam que não ia, que seria um fogo de palha e pronto. Mas isso me ajudou também. Me ajudou e foi muito positivo para mim. E hoje eles amam, eles me apoiam. E você empreende com parte da sua Sim, família. hoje a minha mãe sempre acreditou em mim. A minha As mãe, mães. o meu pai não falou também nada de, mas foram meus 2 irmãos. Mas uma tá comigo no ateliê até. E meu irmão, hoje ele é o maior incentivador, ele acha o máximo. Depois que deu certo. Depois que deu certo. Mas é porque é algo tão diferente, né, Híbrida? E que é algo que eu teria mesmo que me doar. e ele viu assim, cara, não é Será? algo comum. Né? Porque além do fato de você ter que empreender, você tinha que aprender um ofício. Eu tinha que aprender tudo, do zero. Então isso é muito desafiador mesmo. E para algo que a pessoa, igual nós estávamos falando aqui antes, quem não consegue visualizar o final de um processo, de um projeto, de uma obra de arte, ele nunca vai entender por que você está se doando tanto para algo que ele não vê sentido, porque ele não consegue imaginar. Não consegue. Outro ponto super bacana, né, quando a gente fala de arte, eu sou uma pessoa que nunca imaginei que eu fosse virar vendedora. Porque, lógico, se eu pinto, se hoje eu tenho um canal no Instagram, se eu tenho uma loja, eu preciso vender. Sim. Né? Obviamente, eu preciso vender para me manter. É o coração da empresa. Né? Mas isso nunca foi o meu foco e eu nunca me vi vendendo. Então, eu sou muito... Mas até hoje você vende sem vender, né? Eu vendo sem vender. E outra coisa... Que é o melhor. Se a pessoa que vai comprar de mim não gosta da arte, não entende a arte, eu prefiro que não compre. Porque só dá valor quem entende o processo. Porque, assim, a arte, ela não tem preço. Ela não tem preço. Né? Eu sou formada em artes visuais. Arte não tem preço. Não. Você, enquanto artista, você vê aquilo, né? O seu projeto, e você coloca um valor em cima daquilo, da sua realidade para aquela peça. Né? Então, assim, não é uma realidade comercial, econômica, do lugar que você está inserido. De acordo com o mercado. Ali vai junto sua emoção, seu tempo, né? O seu conhecimento. Toda vez que eu faço como se fosse para mim, quando eu pinto. E quando sai do forno, eu me apego. Tem vontade de vender? Nada. Eu tenho vontade de ficar com tudo para mim. As do urso, ela tem uma coleção de urso. Tenho. Ela fez pro Natal, foi? Pro Natal? Ela não queria vender nenhum. Tinha uma nem... boleira lá. Era o xodó dela. Não queria vender. Não queria vender. Artista é assim, gente. Eu fiz um abajur. Você acha que o povo fica rico depois que morre? Os artistas, por quê? Porque não gosta de vender.
Sabe o que eu obra. fiz na loja? Eu acho que você lembra, que você foi na loja. Aham. Eu queria colocar uns pratos, né, na parede, Aham. ali onde tem aquela mesa. Sim. E aí mas eu não queria uma coisa óbvia, porque eu não gosto do que é óbvio. Aí eu falei, gente, falei com a minha arquiteta, vamos colocar uns quadros, mas a gente vai fazer uma moldura, a gente vai forrar com passe-partout, a gente vai fazer uma coisa bem, bem diferente e vai ficar decorando a loja. Um belo dia eu saí, quando eu voltei, minha parede estava toda despelada. Você vendeu aqueles Eu quadros? não, a vendedora. Ela vendeu Oh. o primeiro quadro que você fez? Os Os quadros. primeiros pratos que... Nossa. Não, conta essa história. Gente, eu fui na inauguração e ela apresentou os primeiros pratos que ela pintou. Eu O mandei maior fazer a moldura. orgulho. Fez as molduras. Sua vendedora vendeu. Ah, não, se fosse com as Gente, minhas ela artes- vendeu tudo. Ah, Ela não. vendeu tudo. Chegou uma mulher, não era daqui, de Belo Horizonte. Mineira e reconhece e já compra. Chegou e falou: eu quero levar os 5 quadros. Ela já tinha me perguntado, Ibra, caso alguém queira, porque eu ia fazer por encomenda. Qual o valor dos quadros? Então eu já tinha passado o valor, mas eu não estava na loja. E a mulher chegou e ela queria levar, ela não queria encomendar. Uhum. Ela já quis sair da loja com os quadros. Quando eu cheguei, que eu vi a minha parede cheia de buraco, faltando meus quadros, eu não dormi. Você que comprou os quadros, você descobriu quem é a pessoa? Depois eu descobri. Fiquei louca, gente. Eu fiquei louca. Enquanto eu não pintei tudo de novo, mandei fazer tudo de novo, eu não sosseguei. Ah, mas Eu queria você tá ter bem com chá. isso? Não, hoje tá resolvido, mas foi Não, tá resolvido mais ou menos. mas foi uma dor. Foi viu? um ba- tá Foi uma resolvido, dor. mas... A mulher não quis te devolver, né? Não. A mulher falou: ninguém mexe nos meus quadros. Ai, Mas é muito Vida. bacana. Eu, depois, né, que Depois. passou, O baque. eu falei, gente, mas então, eu tô no caminho certo, né? Eu É. fiz uns quadros que agradou e hoje a gente vende super bem os quadros. Mas hoje já desencanei, porque o limão hoje virou uma limonada. virou. Hoje eu já faço para vender. Entendi. Não tem mais esse apego Não, do início. nesses que estão lá hoje, não. Ô, Ibra, agora mudando um pouquinho, eu conheço, né, esses momentos aqui que eu vou te perguntar, mas eu gostaria que você falasse de maneira detalhada como que você chegou a fazer porcelana para grandes nomes e marcas do cenário brasileiro. Que eu sei que muita gente famosa usa as suas porcelanas e muitas marcas têm as suas porcelanas lá na loja ou num projeto específico. Se puder falar o nome Posso, também, hoje em dia eu posso. né? Você fale aí. Porque assim, Gente. você começou dentro de casa há 6 meses, menos de 6 meses, né? 3 meses, né? Que montou a sua loja física. Como que essas pessoas chegaram até você, te descobriram e você conseguiu, né, mostrar sua arte, vender aquilo que você faz de melhor, Então. sendo ainda pequena, né? Assim, Bem que eu pequena. pequena que eu falo, assim, trabalhando com uma equipe pequena, trabalhando... Até porque o meu trabalho essa questão de crescer é muito perigosa, Sim. né? Porque é um trabalho totalmente 100% Manual. feito à mão. Se eu cresço demais, eu posso perder o meu estilo. Sim, E Sua qualidade. isso eu não quero, né? Mas foi também Deus. E aconteceu muito natural, muito orgânico. Eu vou falar primeiro dos cafés, né? Tá. Que um dia eu estava no ateliê pintando, recebi uma ligação e era do Eduardo Acari. Na hora eu atendi a ligação, eu estava conversando com outra pessoa. Sabe quando você atende assim, alô? Que você tá, tipo... Não dá nem muita atenção para pessoa. Ah, eu sou fulano de tal, eu vi suas porcelanas e eu queria fazer uma encomenda X e tal. E foi me falando quem ele era. E realmente eu não conhecia. Uhum. Ele E me quem era? falou, era o Eduardo Acari, irmão da Isabela Acari, que é a dona da... Na verdade, eles são sócios, que são donos da Isabela Acari, que é o doce artesanal saudável. E hoje estão em 13 lojas. Uhum. 13 cafés, inclusive Casa Cor. Uhum. De São Paulo, foi em parceria com a Tânia Bulhões. O café
deles bombou. Então, um café super famoso, super conhecido, e hoje eles trabalham 100% com a minha louça, eu que forneço. Então, Legal. por ano vai em média de... Totalmente personalizada. Totalmente pintado à mão. É coisa mais assim. Por ano vai, em média, 1.200 xícaras para esse café. Toda feita à mão. E chegou assim do Do nada. do nada não é, mas chegou assim, de maneira E eu nunca inesperada. perguntei como. Nunca. Não, nunca. Nunca teve sua curiosidade? Tive, mas assim, não senti vontade assim, de perguntar. A gente conversa muito, e hoje a gente tem um grupo nosso, né? Que eu falo direto com eles. Conheci a Isabela Cari pessoalmente em São Paulo. E uma outra que aconteceu também, muito famosa, também foi um dia de sábado. Sábado é bom pra você, hein, querida? Você viu? E aí, sábado, eu acordei, quando eu peguei no meu celular, tinha uma mensagem da Petsy Scarpa, sobrinha do Chiquinho Scarpa, né, da família, fazendo uma encomenda. E aí, me encomendou 15 taças, e aí eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô falando com você. E também não perguntei como que chegou. Só aceitou, vamos Só aceitar. aceitar. Não vamos estender o assunto, não. Não. E eu falei, nossa, que bacana que você me procurou. Ah, Ibra, eu quero essas 15 taças e tal. Eu falei, olha, eu vou mandar para você. Porque você vai me divulgar, então eu não vou cobrar. Aí ela falou assim, não, mas eu posso super pagar. Eu falei, não, mas eu faço questão de mandar. Mandei as 15 taças. Uns 10 dias depois, ela voltou encomendando um aparelho inteiro, gigantesco, para a mãe dela, a Fátima Scarpa. E aí eu, sem graça de cobrar, falei, gente, eu não vou cobrar, porque mulher, né? Influenciadora, tá lá dentro, Cidade Jardim, ela que manda naquele shopping. Aí ela falou assim, olha só, eu tô tentando ser sua cliente e você não quer deixar. Eu quero pagar. Viu, gente? Às vezes as pessoas querem comprar Querem de comprar. você e você não deixa. E aí ela comprou o aparelho pra mãe, pra Fátima Scarpa. E depois disso, ela presenteou várias amigas também. Ela sempre tá falando comigo. É uma fofa. E aí, ano passado, surgiu um evento muito grande. Uma collab dela com a marca Iorani. E ela fez questão de me colocar na collab. E eram apenas 160 pratos. Foi quando a gente se conheceu, lembra? Que eu estava louca. Louca. E aí, 160 pratos. O almoço seria no Cidade Jardim, no restaurante Makoto. E aí aconteceram várias coisas que, para tudo dar errado. E no final, eu não sei nem se eu cheguei a te contar, mas os pratos não chegaram. E a gente teve que fazer um movimento aqui em Vila Velha, em Vitória. Graças a Deus, todos os lojistas foram super legais comigo, todos se uniram. Não tinha essa questão de rivalidade. Então, desde o centro de Vitória, a Praia do Canto, tudo que é lugar que vendia louça, se uniram para conseguir os 160 pratos para mim, porque tinham que ser iguais. E no final deu tudo certo, mas foi assim... Mas não foi os pratos que pretendia. Não, Foram? eu já tinha comprado os pratos. A transportadora, na hora de distribuir, não distribuiu a carga para o Espírito Santo. Os pratos ficaram em São Paulo. E o período começou a ficar curto, porque os pratos tinham que estar... Eram dia 2 de setembro, os pratos não tinham chegado. Porque tem um tempo, né, de colocar no tal do forno, o almoço seria no dia 9. Você ia personalizar esses pratos? Todos. Era 160. Mas você conseguiu reunir esses pratos aqui, personalizar esses pratos aqui? Para mandar. Perfeito, entendi. Mas eu me empolei toda. Eu tive urticária para tudo que é lugar. Toda empolada. Aí no final eu contei. Falei, olha, Petsy, você não sabe, mas aconteceu isso, isso, isso. Eu não podia falar. Eu tinha que resolver o problema. E aí... Empreendedor que é empreendedor, o quê? Resolve o problema. Tive que resolver o problema. E ela, graças a Deus, você não me falou, porque senão seriam 2 empoladas. E no final deu tudo certo. O almoço foi um sucesso. Todas as influenciadoras, as melhores do Brasil, estavam. Silvia Brás. Comeu no seu prato. Comeu no meu prato. Comeu no seu prato.
E tem sido assim, graças a Deus. A sua história assim, é inspiradora mesmo, e de conexão, né, o Ibra? Então, o que, que você diria para alguém que ainda não encontrou algo que a faça trabalhar com satisfação? Porque você viveu algum tempo buscando o seu dom. O que, que você diria para essa pessoa que ainda não encontrou? Eu acho que assim, na minha visão, né? A gente tem que Claro. colocar tudo na mão de Deus e fazer com que Ele cumpra o desejo dele em nossas vidas. Eu acho que quanto mais a gente corre e fica muito afoito, as coisas não dão certo. Uhum. Então, assim, é você colocar diante de Deus, pedir em oração, que as coisas chegam assim, naturalmente. Eu acho que se eu tivesse corrido, buscado, talvez eu teria feito coisas que não eram para ser. E a Você gente esperou vê como, tudo ao né, seu Eu tempo. esperei, eu não cruzei os braços. As coisas foram Você foi chegando. persistente, mas Fui foi deixando, persistente. dando Não foi tempo ao fácil. tempo. E não tem essa história de porque quando é de Deus cai do céu. Não, não tô falando disso. Ele te dá o caminho. Te dá o caminho Depende e de você, depende de você, você. né? Fácil não é, gente. Não A é. gente tá aqui, qualquer pessoa que vai empreender em qualquer área que seja. Não é bonito, não é romântico, E não é fácil. não é fácil. É difícil. As pessoas olham para mim e acham que eu cheguei no topo, que eu tô bem, que eu tô, né? Mas É o início de uma jornada, né? gente, Todo Elas não dia. verem. não, vê é os muito lindo bastidores. olhar o Instagram das É. pessoas, ver aquelas fotos bonitas. Mas não é A assim. peça pronta. Não sabe que tudo, que a taça, às vezes eu vou fazer a queima da taça, ela faz assim, ela cai, dobra. Quando eu fui na casa Derrete. da Híbria, e ela me mostrou algumas peças que vão para o forno e vêm danificadas, falei, Híbria do céu, às vezes está tudo pronto, a coleção, Às vezes a você última perde peça... seu trabalho todo, horas, dias de trabalho, porque uma peça, por exemplo, eu começo a pintar uma caneca dessa hoje, mas ela não fica pronta, ela fica pronta depois talvez de 6 dias, porque são etapas. Então é um trabalho muito lento. E cada etapa no forno é no mínimo 16 horas. No mínimo 16. Qual é a peça que, assim, nesse processo criativo que demora mais tempo, assim, que você já fez? Depende do que você vai fazer naquela peça. Aham, Quanto mais, porque na porcelana tudo funciona por etapa. sim. Então, se você vai fazer uma estampa, igual no caso tem essa aqui, essa estampa tem que ser a primeira a ser feita. Aí, colocou a estampa, mesmo que seja decalque, ela tem que ser fundida, vai para o forno, fica 16 horas. No dia seguinte, eu abro o forno, pego, vou pintar. Se eu quiser fazer um fundo, aí eu pinto, limpo partes por partes, porque onde tem a gravura ou a pintura tem que ser limpo manualmente para a tinta não tampar. Volta pro forno. Mais 16 horas. Mais 16 horas. Se eu quiser fazer Processo de paciência. Se eu quiser fazer uma outra camada de cor e carimbar, volta pro forno. Por último, é o ouro. Porque o ouro, como ele é metal, quanto menos temperatura ele receber, mais brilho ele tem. Então, sempre por último é a aplicação do ouro. Está sendo uma aula, hein? Nunca Aula. tinha visto E falar é ouro de sobre verdade. Não, eu Ouro sabia de que joia. você ia amar. Porque, Caraca, assim... muito você já... interessante. Ó, e você já viu quantos ensinamentos para o empreendedorismo tem nessa conversa? Muito. Eu ia te fazer uma pergunta, só que você falou algo, eu acho que eu meio que desisti dessa pergunta. Né? Faça. Que seria assim, não sei, né? Tendo esse sucesso todo, essa demanda, essa procura, atendendo grandes nomes, não sei, talvez se você pensaria futuramente, né? Algo que quero saber, o que você pensa para o futuro, né? Próximos projetos, né? O próximo projeto, mas eu não sei, agora me bateu uma dúvida se é possível replicar isso para talvez você querer franquear, colocar mais lojas, pensar em algo assim. Mas como você falou que é algo muito manual, muito artesanal, e você depende dessa qualidade técnica e você talvez não consiga replicar, ficaria difícil para que você replicasse o seu trabalho. Você acha que há alguma chance de replicar, fazer algo escalável? Então, o que eu pensei dando curso?
O curso ele não apareceu assim do nada. Uhum. Lógico que eu tenho muita procura, mais online até do que presencial, Sim. mas Agora ele é presencial. presencial. E o meu intuito no curso é, além de ensinar essas pessoas que querem, que gostam de arte, mas às vezes ali do curso eu consigo extrair alguém que queira trabalhar com isso. E aplique a sua técnica. Aplique a minha técnica e trabalhe do meu jeito. A- Né? Hoje eu trabalho com a minha mãe, que tem 3 Que é anos. difícil mão de obra nesse setor, né? Então você está criando a mão Tô de obra. criando, mas, por exemplo, a criação é toda minha. O projeto criativo é todo meu. Não, eu tô falando assim pra Agora, executar a mesmo, né? execução, quando a pessoa aprende as técnicas, ela executa de forma tranquila. Uhum. Então, hoje a minha mãe executa muito bem. A minha sobrinha executa. Minha irmã está comigo. Então, eu tenho conseguido formar uma equipe que está me aliviando para a criação ficar comigo. Inclusive, eu tenho proposta de abrir uma lojinha em Ipanema. É isso que eu ia te perguntar. Eu Ai, Ipanema. E eu agora uma pergunta mais técnica, assim, Aham. porque eu, como advogado, a gente pensa sempre no lá na frente. Hoje, o que você faz no seu curso, você é uma técnica sua, aprimorada por você. Você já pensou em patentear essa técnica para que essas outras, talvez uma aluna sua, não faça isso primeiro do que você e começa a explorar essa técnica? eu já pensei, já fui procurada muitas vezes, mas quando a gente começa a dar um curso, as alunas elas se inspiram na gente. Agora, uma coisa interessante é que 1.000 pessoas pintam porcelana. Cada uma Tem vai a ter sua técnica. um jeito específico de pintar. Uhum. Então, assim, eu posso pegar essa caneca aqui e me inspirar nela, mas a minha jamais vai ficar igual. E não é só a minha, não. Até eu mesma pintando, eu nunca vou conseguir reproduzir a mesma pintura. Porque a técnica ela já existe, o modo de se fazer. De se fazer, como é uma coisa muito muda um manual. Por pouquinho. exemplo, eu começo a fazer essa pintura hoje. Hoje eu tô relaxada, eu tô tranquila. Sai de um jeito. Vai sair de um jeito. Amanhã eu volto para pintar, eu já tô mais tensa, eu já tô preocupada. A gente leva muito a nossa emoção para aquilo ali. Entendi. Muito. Então você acha que é algo que não seria possível É possível patentear se para inspirar, que você possa porque a gente também outros se inspira. não Eu me utilizassem inspiro. disso? Onde eu me inspiro? Não, porque a técnica ela é igual técnica de pintura. Ela já existe. Ela existe. Ali. Se eu estiver falando algo errado, né, Ibra? O que a Ibra quer dizer é que ela coloca alguns toques que não tem Textuais. como, Que são meus. que não Por tem como exemplo, patentear, porque estilo- é algo Estilo de abstrato, pincelada. né? Estilo de Abstrato, pincelada. Cada abstrato. um tem um. Cada um vai desenvolver. O modo que pega no O pincel. modo que pega, o modo que coloca pressão no pincel, o modo que puxa Modo o pincel. de Por que que eu misturar a pergunto tinta. isso? Né? Tudo isso Por quê? influencia. Então, mas por que essa pergunta? Porque lá no escritório a gente já fez registro de patente no sentido de uma pessoa que mexe com cílios. É. Então ela desenvolveu uma técnica com cílios. Mas aí existe um Então, passo a passo, né? Não, existe um passo a passo, mas eu digo o seguinte, ela desenvolveu uma técnica que ela que faz isso daí. E ela ficou muito forte, ela é até do Rio, né? E o que houve? Ela começou a dar curso. E outras pessoas, essas alunas dela, quando abriam salões de extensão de cílios, essas coisas, colocava o certificado dela no quadro. Aham. Então, para que você pudesse ter lá, falar, olha, eu faço tal técnica, porque ela já não conseguia atender todo mundo, Sim. né? Então, vamos colocar exemplo, a Mariana que está fazendo algo meu, ela fez o meu curso e quer aplicar o que eu ensinei a ela no negócio dela, ela vai ter o negócio dela. Ocorre que, para ela poder falar que ela faz a técnica desenvolvida pelo Antônio, ela fala, Mariana by o nome do Antônio Sim, lá. fez Aí o curso sim, com ele. fez o curso com ele. Sim. Né? Então, Sim. essas pessoas, para poder desenvolver e aplicar essa técnica, falar, olha, você vem aqui no meu salão, porque eu aprendi com fulano. Então, o que ela fez? Ela patenteou a forma que ela faz
E aí sim ela consegue explorar com as alunas delas. Na E por arte é isso questão de assinatura que do eu não artista. É. sei, então. Porque Igual a gente... cobra, né? Se você faz, replica o que o cobra faz, o que aquele que é muito conhecido do O, Pernambuco lá, é o colorido lá. o colorido. Esqueci o nome dele. Se você replica a mesma maneira que ele faz, aí é a assinatura do artista. Agora, a técnica que ele usa, normalmente técnica de arte, ela é compartilhada mesmo, mas aí ele É. coloca a assinatura dele, entendeu? Não, sim, então, mas porque eu estou dizendo o seguinte: talvez uma outra pessoa quer Porque- ter a sua arte em casa, ou algo do tipo, ou para presentear, né? E só que você talvez cresceu muito, você não consegue ter demanda, entregar essa demanda. E você dando um treinamento. Talvez essas pessoas que vêm sendo formada por você não poderia assinar com o seu nome, o seu aval por trás? Você já pensou tá. nisso? Não. Não. Não, que nunca pensou? Não, acho que não Ah, tá. funciona até. Entendi. Não, ela pode registrar o curso dela, né? Mas assim, a pessoa, se ela mudar, assim, Uma vírgula. uma vírgula, uma Uma borboletinha borboletinha. que ela mude de lugar ou ela faça ela de outra forma, a obra já é dela. Né? Não é a minha. Porque eu ensino a técnica e a pessoa voa, Entendi. faz o que quiser. Entendi. E nem precisa falar que aprendeu com ela, porque ela vai aperfeiçoando. Né? Ela e vai colocando, desenvolver e- o estilo dela. Entendi. Agora ela tem Entendi. como registrar o método dela. O método dela consegue A patente. fazer A o patente. registro. Então, né? é isso que eu tô Do falando. método. Mas é isso que eu tô falando. Método assim, né? O nome do curso, Aham. né? Tudo. Ô, Ibra, agora nós vamos fazer um bate-bola. Que vier na sua cabeça, você fala, tá? Vamos lá. Maior aprendizado. Nossa! Meu maior aprendizado foi ter me descoberto como pintora. Tá sendo, né? Isso. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já sei. A Cai resposta com essa pergunta. é uma pessoa que te inspira. Rapidinho. Vem cá. chega. Ixi! Vamos ver se eu acertei. Meu marido, Acertei, viu? ele me inspira mesmo. Acertei. Muito. Um spoiler. Dá um spoiler pra gente Do que- da Ibra Porcelanas. Mas de quê? Do seu trabalho, um spoiler. Que vai acontecer e você não contou ainda. Ixi, gente, spoiler é muita coisa. Só todo uma. dia uma ideia diferente. Próxima coleção. Próxima já coleção tá na cabeça? vem com técnica nova, que eu nunca fiz antes. Ai, que delícia. Sai quando? Vai sair daqui uns 2 meses, sai. Eu tô esperando uma. Eu não sei se saiu, talvez saiu. Do fundo do mar. Já saiu um. Já saiu? Já. Ai, que Linda. Não, você falou que ia tirar foto lá no seu sítio maravilhoso. Pois é, não levei. Não levei. É por isso que eu descobri. Tá bom. Mas já saiu. Já saiu. Já. Vai lá. então. O que a Híbria não aceita? Ai, gente, é pessoa soberba, orgulhosa, pessoa que acha que sabe tudo, que é dona de si. Isso eu não aceito, não. Ó, essa que eu já sei também. Você até contou aqui um, mas se você quiser contar outro, um perrengue chique. Porque aquele das porcelana foi um perrengue, né, cara? Tava fazendo pra ir orando e pra... Eu acho que esse foi o pior até hoje. Esse foi o pior. Uma paixão. Ai, minha família. Depois a porcelana. O que não pode faltar na sua bolsa? Cartão. Gostei, vai lá. O que são as mídias sociais para você? Nossa, novidade, gente. Até hoje, eu sou uma amadora. Um livro ou filme que te marcou, que você indica? Ai, o filme é antigo, né? Top Gun. Agora tem a Pelo menos versão. Pelo menos teve a versão. Que tá ótima. adorei. Maravilhosa. Fui lá, tirei foto com o Tom Cruise, era a minha paixão. Um Instagram que vale a pena seguir. O Instagram, que vale a pena. Ibra Custer Porcelana. Isso. Algo ou mania que muitos não sabem sobre você.
Ai, eu tenho mania de enrolar o cabelo, gente, ó. Vocês me verem assim, ó. Aí tá vindo coisa nova, né? Quando você fica enrolando. É isso aí, eu tô Novos viajando. projetos. Desde de criança, é isso aqui. É. O tempo todo eu tô assim. Um sonho, Ibre. Ah, eu não tenho grandes sonhos, não, gente. Eu acho que se eu conseguir mostrar, levar a arte aí para muitos e muitos anos, para mim já tá meus filhos com saúde, minha família. Não tenho muitas ambições, não. Para mim isso já tá bom. É, que maravilha. O que você falaria para a Híbrida de 20 anos atrás? A Híbrida perdeu... A Híbrida de 20 anos. e a Híbrida perdeu muito tempo, né? Se tivesse pulado para mais 20 para frente, teria começado bem antes. Teria casado mais cedo. Você teria casado? Casou com quantos anos? Casei com 28 anos. Que bom. Mas foi, assim, a melhor coisa da minha vida. Meus filhos, meu marido. Muito bom. Ai. Então, quem estiver pensando, vai lá. Vai lá. Ô, Híbrida, foi um prazer imenso prazer ouvir a sua história. Eu amei. Nós gostamos muito, né? Eu tenho certeza, quando eu falei de você para o Antônio, eu falei, Antônio, a gente tem que levar a Híbrida, porque a história dela é tocante, porque eu vejo, muitas pessoas passam por esse processo, né? Eu faço muitos projetos e as pessoas estão perdidas do que fazer na vida, pensam que só porque tem 40 anos que já não tem como fazer mais nada. E sua história inspira, que, né, mostra que a mulher, principalmente, não importa o momento. Não importa se ela idade, não importa a situação que ela se encontra. Que ela consegue se descobrir e fazer algo maravilhoso com o que ela já tem, com quem ela já é. Obrigada pela sua presença. Eu acho que a sua história aí vai inspirar muitas outras pessoas. Gente, tomara. Porque é uma história super legal, né? Depois de se formar em economia, não exercer a função, depois de criar os filhos, ser apenas ali a esposa, resolveu empreender depois de tanto tempo e tendo esse sucesso. Isso você demonstra claramente que não tem idade para empreender, não tem idade para começar, não tem idade para se arriscar. E você fez isso muito bem e despontou. Acho que é algo incentivador para muitas outras pessoas. E sucesso, mais e mais sucesso. Obrigada. E fala pro pessoal onde eles podem te encontrar no digital e agora no real também. Isso, gente, eu tô no Instagram, Híbrida Custer Porcelanas. E em breve o site, né, também, que a gente já tá terminando. E a loja física no Oceanville, no Praia da Costa, próximo ao Marrai. Todo mundo conhece, né? Onde fica. E loja número 33. Muito obrigada, Espero gente. Todos vocês. Vocês já sabem que toda terça-feira, às 19 horas, tem um episódio novo do Moviecast, porque é o movimento que faz avançar.